Satisfação muito grande, sejam muito bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre dicas bastante interessantes de como você poder melhorar a sua fala, melhorar a sua comunicação nas reuniões e nos seus contatos do BNI. Vamos estar fazendo essa palestra aqui em uma dupla, e uma das pessoas que vai falar é o professor Mauro Alessi. Mauro Alessi, ele é jornalista de formação, foi âncora da Rede Globo, é advogado atualmente exercendo suas atividades em Minas Gerais, lá em Lagoa Santa, e tem experiências na área de oratória, ministrando treinamentos há mais de 25 anos. O professor Abelardo Boba, que também está falando agora, é professor de oratória há mais de 22 anos, ele vem lá do Recife, do Nordeste, e ele é diretor de um instituto de aperfeiçoamento pessoal que treina pessoas. Além disso, tem várias formações de coaching, e tem a graduação em engenharia eletrônica. Nós vamos dar dicas para vocês bastante úteis. Agora, informações importantes sobre a nossa palestra, de como melhorar suas apresentações e suas comunicações dentro do BNI. Nesse momento inicial, lembramos a você de prestar atenção e anotar suas informações em algum papel para que nós possamos tirar dúvidas e personalizar essa fala, essa palestra, às necessidades de vocês no final. Vamos ter um momento no final, onde nós vamos dedicar essa personalização às perguntas que vão ser feitas, e aquelas que não puderem ser feitas, nós vamos deixar nossos telefones, nossos contatos, vamos atender a todas as ligações, a todas as mensagens, as dúvidas que porventura não forem respondidas aqui durante essa fala. Vamos também pedir que vocês, por favor, desliguem ou coloquem o seu celular no silencioso, e vamos falar rapidamente sobre quais os aspectos que vamos tratar durante a tarde de hoje, que poderá melhorar a sua comunicação dentro do BNI. Com a minha experiência há 2 anos no BNI, nós selecionamos alguns pontos que nós percebemos que precisam ser melhorados. A gente muitas vezes não faz porque a gente não sabe como fazer. Seria bom que a gente já nascesse sabendo, mas infelizmente a gente não tem ainda esse potencial. Nós vamos falar sobre o medo de falar em público. Quem aqui sente o coração batendo quando vai falar no BNI, levante a mão. Você vai receber algumas dicas para que você possa minimizar esse problema. Vamos também falar sobre o marketing pessoal na sua comunicação nas reuniões do BNI. Você vai perceber daqui a pouquinho que antes de você abrir a boca, você já está sendo avaliado. Então, vamos trabalhar exatamente essa questão. Vamos falar de gesto, postura, deslocamento, visualização. Como é que você vai usar o seu corpo para falar? Há uma frase do Pierre Weiss que diz, o corpo fala. Então, temos que botar o nosso corpo para falar. Vamos também aqui aprender o uso correto de microfones nas reuniões do BNI. Quem já viu alguns membros segurando o microfone assim? Ó? Alguns assim, aquela paixão. Então, nós vamos aprender como usar o microfone corretamente, para que você use a ferramenta como um instrumento positivo. Ainda vamos aprender a vencer as dificuldades mais comuns. Aí eu vou colocar os tópicos, aquilo que eu percebo nesses anos todos, nos grupos que eu participo. E aqui, como usar a voz. A voz é o principal instrumento da comunicação. Como é que você vai usar isso de forma correta? E ainda, para fechar, como organizar as falas nas apresentações. A gente tem 3 momentos que a gente fala. São os 30 segundos, 1 minuto, para grupos menores, 30 segundos para grupos maiores, os 10 minutos e também as contribuições. Porque tem gente que fala bem nos 30 segundos, mas quando vai fazer as contribuições, aí joga tudo para o buraco, faz tudo errado. Vamos aprender a vencer isso. Professor. E tudo começa com a fala que vocês já tiveram, ou já falaram, ou se pronunciaram. O que acontece com o medo de falar em público? Medo, pavor, temor, ansiedade, desconforto, mal-estar, pânico, o que de forma simplificada você associa a expressão medo de falar em público, ele é proporcional ao risco que você percebe. E, como nós somos animais racionais, isso traz facilidades e dificuldades em algumas coisas, porque nós criamos problemas onde não existem problemas, mas nós os fazemos às vezes, dependendo de várias conjunturas. Quem tiver um pinguinho de responsabilidade não vai deixar de ver risco em algum momento da sua vida. Quando você aprendeu a dirigir carro, e ainda não dominava aquelas técnicas, se a coisa chegava e apertava, você não se sentia confortável. E você treinou, repetiu, e introspectou aquelas técnicas, e hoje você dirige o carro como se fosse uma extensão do seu pensamento. Dirigir carro, para aqueles que já dirigem com competência a tempo, deixou de ser um risco. Eu lembro que eu tinha mais ou menos 16 anos, estava começando a aprender a dirigir, me achava já uma pessoa com alguma prática, e chegou o meu tio com a chave do Opala Commodoro. Aquele
Aquele era um carro fantástico, era sonho de consumo para muita gente, o carro tinha uma potência, era festa de São João, e eu sou do Nordeste, festa de São João na nossa terra, nós tínhamos uma fogueira de 3 metros de altura e uma de 1 metro de altura do lado. E ele chegou na festa de São João, que reunia a família toda, tinha muita gente, entregou a chave, por favor, estaciona o carro para mim. Eu falei, claro! Eu peguei a chave, eu não tenho ideia do que aconteceu, mas o carro saiu pulando, e quando eu pisquei o olho, ele parou na vaga e estancou. Eu passei assim uns 3 minutos rezando, porque ele poderia ser jogado embaixo da fogueira, e a fogueira estava acesa já naquela hora, não ia dar certo. O coração batia mais forte, subia pela boca, né, dá aquela sensação de sufocamento. O risco ele é interessante. Olha essa experiência que vocês podem ver aqui. Essa foto ela é bem legal. É a mesma experiência. Diga se não tem uma personificação de quem está vendo a morte, né? É uma cara. E na mesma experiência, você tem pessoas aqui atrás que estão vivendo momentos de êxtase, de felicidade. Essa moça no carrinho de trás está tranquila, conversando lá. É a mesma experiência. Gente, o que deixa você desconfortável hoje pode não trazer significância nenhuma para você no futuro muito próximo. E o que não te deixa desconfortável hoje pode te apavorar no futuro próximo. Eu adorava esse tipo de brinquedo. Hoje eu vou lá para a Disney e falo, não vou não. Eu vou dar um treco na minha coluna, vou perder o resto da minha viagem. Não, isso aí não vale a pena. O medo, risco, pavor, como eu falei, ele é controlado por variáveis que você administra. Mas ele é controlado por variáveis que você não administra. Eu sou professor de oratória há muitos anos. Nós, no nosso instituto, fazemos muitas filmagens e trazemos pessoas aqui para frente, e eu não faço entrevista prévia com aquelas pessoas. Se uma delas desmaia, já aconteceu, ou passa mal, ou sai com travamento de grupo muscular, ou sai correndo, ou cai no choro, o meu risco permanece o mesmo, diminui ou aumenta? Meu risco como instrutor, eu estou lá na filmagem, a pessoa passa mal aqui, o meu risco, vou perguntar de novo, já que eu tive tantas participações, me comoveu essa participação, ele permanece o mesmo, ele diminui ou ele aumenta? E eu não tenho controle nenhum daquilo. Agora, quem foi que disse que para falar bem, tem que se sentir bem? Onde está escrito que para você falar bem, tem que se sentir bem? Qual é o problema dessa afirmação? O problema está nos efeitos colaterais, porque quando eu não me sinto à vontade, são vários os efeitos colaterais que chegam. Existe essa descarga de adrenalina no meu corpo, que faz o coração bater mais forte, ele sobe pela boca, tem gente que sente, como eu falei, ele querendo sair aqui, dá uma sensação de sufocamento, pessoas sentem frio nessa hora, outras pessoas sentem calor, existem os iluminados que sentem as duas coisas no mesmo corpo, metade fica quente e metade fica fria. Pessoas mudam de cor, tem gente que fica pálido, outros ficam ruborizados, outros começam a ficar brancos ou vermelhos, placas vermelhas definidas em algumas partes do corpo, uma tremenda insegurança com os pés, eu não sei o que eu faço com as mãos, e eu descubro que elas vêm acompanhadas de dedos, é um negócio esquisito, eu não sei o que eu faço com isso, a visualização fica meio turva, tem umas pessoas que ouviram um galo cantar, que foi explicado, que diz assim, olha, você está nervoso? Encontra um ponto neutro, fala para o ponto neutro, e tem os iluminados que ficam falando para o ponto neutro, já pensou? A satisfação muito grande poder recebê-los aqui, em um momento que vai transformar a sua comunicação. Diga se a técnica do ponto neutro, dentro de 10 segundos, vai fazer você bem achar uma pessoa bem estranha, bem esquisita, ou talvez meio doido, não é? Não vai fazer o ponto neutro não, gente, por favor, que está errado. Existem pessoas que sentem uma dificuldade grande na questão da organização das ideias, começar a falar é difícil, depois que a gente começa, mais difícil é terminar, eu vou dar uma volta, dou outra volta, o assunto vai acabando, eu fico meio em pânico, olhando para a plateia e digo, é isso, e aí eu vou embora. É o término clássico de que não tem a menor ideia do que está fazendo, é terminar com, é isso. Boca seca, dor de barriga, dor de cabeça, sensação de barriga vazia, vontade de ir no banheiro, travamento de grupos musculares, tremor em alguma parte do corpo, mal-estar geral, desmaios. Se você sente algum desses problemas, parabéns, você é normal. E é interessante descobrir que muitas pessoas sentem isso. Muitas pessoas que vocês acham espetaculares sentem isso. Talvez eu esteja sentindo isso aqui ou não, porque vocês estão me julgando desde quando eu comecei. E vocês me julgam por quais critérios?
Quais os valores que vocês usam para me julgar? Quem pode ajudar? Postura, certo, seus valores, mas quais as variáveis que você está olhando em mim? Postura, autenticidade, objetividade. Conhecimento é bom, que é o assunto, a segurança. Segurança é, digamos que não é uma variável, não é uma variável primária, é uma variável que ela é decorrente de outras variáveis que a gente observa. Quais outros critérios? A voz, de uma forma simplificada, você me julga baseado nesses critérios. A imagem que você vê de mim, o conteúdo que eu repasso para você e a voz que eu estou usando. Por imagem projetada, entenda-se embalagem de presente, que é isso aqui, né? Isso aqui é a embalagem de presente. A minha postura, deslocamento, visualização, uso de microfone, o que você vê de mim, meus gestos, o conteúdo e como eu organizo essas ideias e a voz que liga o que eu tenho para passar, a maneira como eu estou passando. Concordo que vocês me julgam por esses 3 conjuntos de critérios? O problema é que esses critérios eles estão inseridos dentro de um caldeirão, que é o caldeirão da inibição. E esse caldeirão deixa a coisa bem turva, e a gente começa a ficar preocupado, porque é como se você estivesse refém de um barco, o barco está balançando e você não sabe técnicas que levam a uma boa navegação. Então você se sente refém daquele negócio, quanto mais o barco balança, mais nervoso você fica. E se a tua mão está tremendo e você começa a se preocupar com a mão está tremendo, a mão está tremendo, quanto mais você se preocupa com a mão, mais ela treme ou menos ela treme? E você só começa a ver portas fechadas. Agora, se você conhece técnicas de uma boa navegação, você leva o teu barco para onde você quer que ele vá, estando você tranquilo, estando você nervoso. E é isso que um bom curso de oratória faz com você. Ele faz com que você saiba o que você tem que fazer, porque eu vou repetir, não é preciso se sentir bem para falar bem. É preciso saber o que se tem que fazer. Agora, quando eu não sei o que eu tenho que fazer, eu viro refém desse meu sentimento. Vocês não vão saber nunca como é que eu estou me sentindo, porque eu sou expert na imagem que eu tenho que entregar para vocês. Eu sei qual é essa imagem. Eu sei qual o conteúdo que eu tenho que passar. Eu sei qual a voz que eu tenho que usar. Então, eu entrego para você a caixinha que eu quero entregar, estando eu tranquilo, estando eu nervoso. É óbvio que quanto mais você fale, mais aqueles riscos que porventura deixam você muito nervoso começam a fazer menos efeito em você. Mas mesmo muito nervoso, todos, sem exceção, podem fazer uma excelente apresentação, se souberem o que devem fazer em termos de imagem, de conteúdo e de voz. É nesses 3 assuntos que a gente vai dar dicas bem fundamentais, bem importantes, para que vocês possam aplicar e modificar a sua comunicação. De uma forma geral, rapidamente resumindo, o medo ele é normal. Não espere você se sentir bem ou fazer um curso de oratória e nunca mais ter medo em canto nenhum. Isso é sonho, isso não é uma coisa que seja razoável. Se você tiver um pinguinho de responsabilidade, você vai se sentir pior ou melhor, dependendo do risco percebido. Não é preciso se sentir bem para falar bem, mas não mostre esses problemas ou dificuldades para a plateia. Não se desculpe, não fale dos seus problemas, não fale das suas dificuldades, não fale das suas ansiedades. Pareça confiante, isso vai ganhar metade da batalha antes dela começar. Quanto pior você estiver, melhor tem que ser a sua embalagem de presente, para ver se você engana alguém. Nada de mostrar suas dúvidas em público, elas devem ser resolvidas com amigos em lugares reservados. Volte a sua atenção para as técnicas de uma boa comunicação. E quanto mais você tiver certeza que, mesmo nervoso, consegue fazer uma excelente apresentação, isso a gente vê em qualquer curso de oratória com confiança, um bom trabalho de oratória, faz com que a pessoa, mesmo nervosa, faça uma excelente apresentação, faz com que você comece a mudar sua relação com esse sentimento. Você começa a conquistar sua autoconfiança. Agora tudo começa com a nossa embalagem de presente, e é uma satisfação convidar o professor Mauro para poder falar sobre isso. Na sequência, nós vamos agora falar sobre a embalagem de presente que ele falou, mas, na verdade, o assunto que a gente vai abordar, também ligado a esse assunto, é exatamente o marketing pessoal nas apresentações em público. Antes de você abrir a boca, você já é avaliado. Lembra que eu falei isso mais cedo? Aí eu lanço para você a seguinte pergunta: o que você faz para sair da rotina? O que você faz para ser diferente? Precisa plantar bananeira para isso? Não. Eu quero que você se posicione. E o critério que eu vou utilizar é muito simples, abordado por esse cara aqui, chamado Jack Trutt. Alguém já ouviu falar em Jack Trutt aqui? Alguém já ouviu falar? Procure depois lá no oráculo Google, você vai encontrar o histórico do Jack Trutt. O Jack Trutt, ele criou um conceito que chama-se posicionamento.
Ele escreveu no final da década de 1990, um livro que chama-se Posicionamento de Marcas. Ele começou a mostrar que nós temos marcas na cabeça e que elas influenciam o nosso comportamento. Então, vamos usar essa teoria do Jack Trude para mostrar para você como é importante você se posicionar nos seus grupos, nas reuniões do BNI. E aqui, só para você entender, o que são marcas mentais? Você, quando eu falei, vamos procurar o oráculo, eu já falei do Google. Ninguém chega numa farmácia e fala assim, eu quero comprar uma lâmina para barbear, eu quero uma gilete. Você não chega lá, eu quero comprar um haste com algodão para limpeza, eu quero um cotonete. Então, são marcas mentais que estão na nossa cabeça. E eu pergunto a você, qual que é a marca que os membros do seu grupo possuem? Você está na cabeça dos membros do seu grupo? Quando eles encontrarem uma possível referência, alguém que quer comprar o seu produto, o seu serviço, ele vai lembrar de você? Você está criando essa marca na pessoa? Então, essa é a pergunta que eu quero que você se responda para você entender isso. Aqui, diante dessa imagem, eu vou dar para você uma notícia que é triste. Eu, quando recebi essa notícia, eu que sou advogado empresarial e trabalhista, além de professor de oratória, eu fiquei muito triste, porque me disseram o seguinte, Mauro, há milhões de pessoas que fazem a mesma coisa que você faz, igual, e tem gente que faz melhor do que você. Eu fiquei deprimido, falei, meu Deus, é verdade. Então, isso quer dizer que você é uma commodity, você é igual a essa palha de aço. O que vale uma palha de aço? 1 centavo, 2 centavos. Agora, se você coloca uma embalagem nessa palha de aço, ela vira um bombril, ela vira um açolã, ela ganha valor. E eu pergunto a você, qual que é a marca que as pessoas têm de você? Você vale alguma coisa para os membros do seu grupo? Então, o nosso foco não é nem nessa questão de credibilidade, do que você passa, do que você faz, mas a imagem visual que você passa na apresentação. Diga com quem tu andas, que eu direi quem tu é. Diga o que você vê, que você já avalia o que a pessoa representa de credibilidade. Então, eu quero que você pense na marca mental, que é a imagem que você passa para as pessoas. Quando você vai a um supermercado, e você encontra lá vários produtos. Se você encontrar um produto que está rasgado, amassado, violado, você leva o produto para casa? Não. Agora, se você numa reunião do BNI, vai ver um membro se pronunciar, falar, amassado, rasgado, violado, você vai levar a ideia daquele membro para casa? Vai criar uma referência para ele? De forma nenhuma. Então, por isso é que eu quero que você pense um pouco a esse respeito e que você veja qual que é a marca. Isso está no nosso inconsciente coletivo. Quando você vai a um médico, se esse médico não está pelo menos com um jaleco branco, você fala assim, não é médico não. Tem gente que nem a Novalgina toma se o médico todo sambado te passar, porque ele não passou a credibilidade. A mesma coisa, eu lá no meu escritório trabalho o tempo todo de gravata, paletó gravata. Eu sou advogado, porque se eu tirar a gravata não é advogado. Foi um rapaz ali que me passou o negócio, eu não sei o que é. Então nós passamos credibilidade com isso. Aqui, olha a marca, olha para você ver. Então, olha a embalagem desse rapaz aqui. Ele está passando uma imagem, de repente, se ele for um gingolô, alguma coisa assim, né, pode ser que dê certo. Mas é a imagem que ele está passando. Uniformes, para que servem? Para você identificar, fulano faz isso, fulano faz aquilo. Então, nós temos que pensar nessas marcas. E essa aqui? Olhe nos olhos da entrevistadora. Então, qual que é a marca que ela está passando para as pessoas? Imagina você, um membro do seu grupo, chegar assim nos 30 segundos, no minuto, e falar assim, vamos agora, ninguém vai nem saber o que ela falou, né? Porque os homens vão ficar vibrando, as mulheres vão ficar com raiva. Que mulher descarada que faz um negócio desse? Então, ou seja, a marca não é positiva, que de fato ela criou. Mauro, como é que eu faço para criar a minha marca? O melhor acessório que nós temos é o espelho. Então, antes de se apresentar, antes de sair de casa, eu saio da minha casa às 5 para 6 da manhã, não sei que horas que você sai, porque eu moro próximo da reunião. A gente tem que sair de casa às 5 horas da manhã. Então, antes de sair de casa para ir para a reunião do BNI, eu quero que você se olhe no espelho e diga como esse garoto está fazendo. Espelho, espelho meu. Há alguém mais bonito do que eu? Não, não é isso não. Espelho, espelho meu. É esta imagem que eu quero de alguém que me convença? É essa imagem que as pessoas vão acreditar no que eu estou falando? Então, essa é a resposta que eu quero que você busque. E aí você vai fazer uma checagem que nós chamamos da checagem da cabeça aos pés. Aí eu pergunto, como é que estão os seus cabelos? Eles estão passando imagem de credibilidade?
Ah, Maurutão, porque hoje eu sou loiro, amanhã eu sou moreno, semana que vem eu sou ruivo. Isso não passa credibilidade. Você se lembra alguma vez que você ligou no Jornal Nacional e percebeu o William Bonner com cabelo cortado? Hã? Você não percebeu, eu nunca percebi. Por quê? Porque ele mantém um padrão, ele tem cortes quase que semanais para manter aquela mesma imagem. Político, ele só muda a imagem quando ele quer parecer que está cansado. Entra, assume o cargo e sai a cabeça tudo branquinho, isso é marketing, tá? Mas, na verdade, a pessoa que passa a credibilidade é aquela que mantém aquela imagem de estabilidade. Aí você vai verificar também como é que está a sua maquiagem no caso das mulheres. A mulher que vai para a reunião do BNI, antes ela faz uma sessão de 3h30, então ela fica sem dormir, né, para se maquiar. Ela chega só, tchau. Aí chega na reunião, estou arrasando. Arrasando se ela for uma maquiadora e quer mostrar que faz maquiagem. Mas se você for uma profissional que quer passar credibilidade por outro lado, não pela sensualidade, então não é apropriado você fazer isso. Ali eu só estou mostrando para você ver que tem homem que infelizmente anda assim, né? Se for uma pessoa despojada, aí é importante que ela possa até usar. Dente, sorriso. É importante você poder mostrar os dentes para as pessoas. Tem gente que não investe nos dentes. Aí ela só ri assim, ó. Ela não consegue ter essa satisfação de mostrar os dentes. Unhas. Eu não sei como esse aspecto é tão importante para algumas pessoas. Eu não sei dizer se uma unha está bem feita ou não. Mas a minha mulher, quando eu vou num lugar, fala, você viu a unha da fulana? Eu falo assim, eu não, eu vi outras coisas. Então, as mulheres avaliam as outras pelas unhas. Qual mulher que faz isso? Levante a mão. Está vendo? Então, é impressionante. Então, se a mulher está com as unhas por fazer, ela está lá fazendo os 30 segundos, 1 minuto dela lá, as outras mulheres estão olhando as unhas dela. Olha as unhas dela. Não, você não fez a unha, é coisa horrorosa. Temos que pensar nisso também. Aqui, colares e brincos, acessórios de quem fala em público, tem que ser discretos. Senão a mulher vai ficar mais como uma perua do que uma pessoa que está colocando, de fato, credibilidade. A questão da roupa que você está usando. Aqui, tem gente que adora ir para a reunião do B com as camisetas. A pessoa está lá falando do negócio dela, aí você está pensando, o que MacGyver faria, né? Ela está lá naquela situação, sem saber. Então, ou seja, a pessoa está falando para as paredes. Tem gente que coloca, perca peso, pergunte-me como, você está assim, como é que eu perco peso? Então, nós temos que pensar o que a gente está parecendo, porque você, enquanto fala em público, você é um estandarte. As pessoas vão olhar para você e vão te avaliar, então é importante que você tenha esse conceito. O que é certo, o que é errado? Não há certo, não há errado na comunicação. Tudo é certo, tudo é errado. Depende do que você quer passar. Qual a imagem que você quer passar? De pessoa despojada? Ah, eu sou dono de uma boate. Aí você pode chegar lá até com óculos escuros lá, falar assim, você quer ir para a balada, vão comigo. Agora, se você é um advogado, uma postura correta, se você é um médico, se você é um dentista, se você é um empresário de sucesso. Então, a imagem que a gente passa faz com que as pessoas abram a cabeça para receber as nossas ideias. E esse conceito a gente quer que você observe. Sapatos. Eu fiz uma palestra uma vez, que teve um aluno que falou comigo assim, Mauro, eu analisei os seus pés. E foi descrevendo em meia hora as minhas características de personalidade. Falei, como é que você conseguiu? Porque o sapato diz quem a pessoa é. Quem já olhou para os meus pés hoje aqui, levante a mão. Está vendo como é que tem gente que olha para os pés? E eu estou até com medo, né? Ainda bem que tá sujo de barro, né? Ainda bem. Que a gente vem lá de Minas, né? Então tem muita terra. Então, cuidado. Mulheres também. Quem aqui olha para o sapato feminino, quando encontra com uma mulher, levante a mão. Então, vão conferir o seu sapato também. Tem um cuidado muito grande. Tênis. Tem gente aí que é despojado, mas o negócio não é fácil também, não. E, por fim, na checagem, o cheiro. Eu não sei se você sabe, tem gente que usa o perfume de uma fragrância, desodorante de outra fragrância, e aquilo se mistura, porque ela fica nervosa, o professor Belato falou aqui do pânico, a pessoa fica nervosa, aí mistura o cheiro da pessoa com o cheiro do perfume do desodorante, vira uma catinga. Quem aqui já sentiu aí oradores catinguentos? O cheiro, para não falar o odor, né? Então, é um negócio muito sério. Então, uma sugestão para você que fica muito nervoso quando vai falar em público nas reuniões do BNI, um banho antes de ir para a reunião. Isso faz bem para você, para o seu marketing pessoal, tá ok? E dessa forma a gente encerra o marketing pessoal. A sua imagem vai vender ou não a sua credibilidade. O professor Belato prossegue agora com outro assunto.
As dicas importantes que nós vamos estar dando a vocês, passando para vocês, têm alguns objetivos, alguns focos. Concentrar a atenção em quem você quer e distrair o menos possível as pessoas da sua mensagem. Porque tudo isso aqui fala. O problema é que tem que falar em consonância, reforçando a sua mensagem. E muitas vezes o seu corpo está emitindo sinais diferentes daquele que você quer passar e que, em vez de reforçar, acaba distraindo, atrapalhando, entrando como ruído para a sua comunicação. Eu coloquei o passador aqui. Muito bom. Postura. Qual é o problema da postura? As pessoas jogam nervosismo nos pés. Existem facilmente problemas na nossa comunicação ligada aos nossos pés. Homens, dificilmente mulheres, mas mais homens. Chegam aqui na frente com as pernas demasiadamente abertas. Você não tem que estar com a perna aberta na frente de ninguém, a não ser que você esteja esperando um impacto. Eu, quando vou pegar a minha filha de 4 anos no colégio, eu já chego assim, porque vem 20 e poucos quilos pulando em cima de mim. Se eu não tiver com a barra aberta, vai cair eu, ela, vai se acidentar alguém. Agora, se não tiver impacto, você ficar com as pernas abertas na frente das pessoas, no mínimo é algo deselegante. Ao passo em que mulheres, alguns homens, mas essa é mais das mulheres, virou, mexeu, adoram brincar com os pés, fazem assim, que é essa outra imagem aqui, e fazem assim, balança o pé, faz assim, já me disseram que é para descansar o sapato alto, eu não sei como é que é usar o sapato alto, eu nunca usei, mas não descansa na hora que você estiver falando, porque se eu estou falando aqui, e está todo mundo olhando para o meu pé, a pessoa está se distraindo com o meu pé, faz assim, essa é que é ótima, porque se não for um passo de dança, é uma super vontade de ir no banheiro, não é? Você travou tudo, não tem sentido, gente. O problema é que as pessoas realmente botam nervosismo nos pés. A postura correta para falar em público é com os pés levemente afastados, levemente angulados. Pode estar com os pés retos também, tá? Aquelas pessoas que preferem, às vezes forçam um pouco os ligamentos do joelho. Se você se sente à vontade, não tem problema. Mas essa imagem que vocês estão vendo aqui, essa imagem que vocês estão vendo aqui, pés levemente afastados, levemente angulados. Outra alternativa é pegar a curva do pé e botar em ângulo com o calcanhar do pé adjacente, assim, que nem vocês estão vendo nessa outra imagem aqui. Silvio Santos usa muito essa postura elegante, a postura correta. Fora de uma tribuna, eu posso andar. É bom que eu ande, que eu me desloque, mas eu me desloco com orientação. Eu tenho um ponto de saída e tenho um ponto de chegada. Não é legal aqueles caras que, enquanto estão falando, estão se mexendo. Tem muita gente que faz isso. E aí você olha para um lado, agora você está de costas para um lado, olhando para o outro, você concorre o que você fala com o que você faz, cansa o auditório, dispersa a atenção, e você acha que está comunicando. Eu sou pós-graduado na FGV do Rio, e um professor que era espetacular professor, uma vez jantando comigo, disse: Abelardo, por favor, analisa a minha apresentação. Eu falei: não, você foi bem. Não, por favor, me faça uma crítica. Não, você foi bem. Eu quero que você me faça uma crítica. Eu falei: tá bom. Naquela hora que você correu para o fundo da sala, foi uma coisa estranha. Eu falei: como? Você não sabe que movimentação e dinamismo da fala tem tudo a ver? Quanto mais eu me movimento, melhor é a minha comunicação? Eu falei: claro que não. Como não? Falei: você percebeu quando você correu para o fundo da sala, no primeiro momento, todo mundo ficou torto olhando para você? É verdade, claro. Mas quando você correu pela segunda vez, você já percebeu que poucas pessoas se viraram? Porque você estava lá no fundo da sala, a gente já sabia o que ia ser. Agora imagina você como aluno olhando para um lugar vazio, ouvindo uma voz vindo do fundo. Você acha que isso ajuda? Ele parou para olhar para mim. Agora eu vou mais para frente. Quando você foi pela terceira vez no fundo da sala, quase ninguém se virou. Você tem dúvida que essa porcaria não presta? Então, cuidado com deslocamentos em excesso. Muito cuidado. Problemas com as mãos. A gente não sabe o que fazer com as mãos. Primeiro ponto, as mãos elas são visíveis da linha da cintura para a testa. Elas são visíveis aqui. Tem muita gente que gesticula com a mão aqui. Não adianta nada falar com a mão aqui embaixo. Falar com a mão aqui em cima chama demais a atenção, mas rouba a cena. Se eu estou com a mão aqui em cima o tempo todo, deve ter uma emergência, deve ter um incêndio, deve ter alguma porcaria séria.
Não é para você estar roubando a cena aqui. Você tem que falar com as mãos daqui para cá. Deixe as mãos soltas, para onde a mão for está certo, para evitar gestos proibidos. Se eu pudesse quantificar, e eu não posso, não é matemática, 1 a 2 gestos por frase. 1 a 2 gestos, mas não vai contar não, que você vai errar o resto todinho, tá? Mas fica só com essa ideia na cabeça. Agora, qual é o problema? O problema é que nós somos bichos, nós somos animais. E quando a gente se sente desconfortável, a primeira coisa que acontece é o quê? Defesa. E onde é que está a defesa? Defesa, 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 defesa. Uma defesa para ataque, né? O cara está aqui. Defesa. A gente se protege. Aí depois quando senta, diz, olha, porque aquele assunto não dava para gesticular. É um assunto técnico. Como é que eu vou gesticular no assunto técnico? Enquanto a pessoa está se justificando, a mão da pessoa está trabalhando. Olha a sensação de defesa. Os homens adoram fazer isso. E tem umas pessoas realmente mais inspiradas que gostam de balançar a mão. Não vai fazer isso, né? Acontece, é triste. Da origem a interpretações diversas não é legal. Quando você vai falar em público, olha a defesa, venha falar em público, presta atenção se na regra do Perini não é assim. Se você não tiver um microfone na mão, a pessoa faz isso. Venha falar em público, você levanta as duas mãos. Não tem nem ideia para quê, mas levanta as duas mãos. Isso é instinto. Gente, isso é natureza. Aí você levanta as duas mãos, não sabe o que fazer, gesticula com uma mão e a outra está dura, dando apoio moral. Ou você vai cruzar aqui, ou vai cruzar aqui. E quem cruza aqui ou cruza aqui, vai virar um gesto repetitivo. E vira um gesto que a gente repete, é mecânico e não está em sintonia com a mensagem. Eu fui dar aula numa empresa pública, só para a presidência e diretoria daquela empresa pública. O presidente da empresa, quando veio falar, nós temos as filmagens que nós fazemos para a diretoria dele, ele falava e fazia assim. Vira uma palhaçada, é verdade. E você é o emissor da confusão. Você é o emissor da mensagem errada. Esse é o problema. A visualização, bem, voltando só rapidamente, não rápidas dicas, cuidado com gestos presos, cuidado ao segurar algum objeto, para não ficar brincando com o objeto, trocando de uma mão para outra, cuidado com mãos presas. Point laser, faz de conta que ele nem existe, gesticula com ele. Aí tem umas pessoas que ficam brincando com point laser e outros que acham que isso aqui é um instrumento de pintura, né? Fica pintando a sala, não vai fazer isso, não é por aí. Visualização, olhar todo mundo várias vezes. Em auditórios pequenos, eu tenho que olhar todo mundo várias vezes, em auditórios pequenos. Quantas vezes eu já olhei para você desde quando começou essa apresentação? Agora, isso aqui também não é nem um auditório pequeno, que a gente já pode estar falando que está fazendo uma visualização mais por área, que é justificada por essa imagem. Você está olhando para um ponto, que é esse aqui, ó, um ponto, e quanto mais distante o ponto tiver de você, a área toda se sente visualizada por você. Você está no show e acha que o cantor está olhando para você, fala, o cantor está olhando para mim. Quem está 5 fileiras na sua frente acha que o cantor está olhando para ele, porque todos vocês fazem parte do campo visual. Quando o auditório é grande, você divide o auditório em áreas, e você olha para dentro das áreas, e você faz uma visualização boliche. Mas quando o auditório é pequeno, 30, 40 pessoas, olha todo mundo várias vezes. Alguém te atrapalhou, corta a pessoa do campo visual. Não vai atrapalhar o trabalho para várias pessoas por causa de uma ou de duas. Isso não é verdade em provas orais, TCC, bancas de mestrado ou provas examinadoras. Se você olhou, o examinador te olhou de uma maneira que você não gostou, engula em seco e continua olhando para ele, a sua vida está ali. Não vai usar essa recomendação nesses casos não, tá bom? Em auditórios pequenos, olhou para a pessoa riu e balançou a cabeça para você. Tem pessoa que costuma assistir a palestra fazendo assim. A tendência de quem está falando é, encontrei alguém que está gostando, aí você canaliza o trabalho para ela. Não faz isso não, gente. Fala para ela do mesmo jeito que está falando para todas as outras pessoas. Porque tem muita gente que está adorando o trabalho, mas não está fazendo assim.
Se você canaliza para quem faz assim, você fala para ela e deixa de falar para as outras. São algumas dicas bem importantes do que fazer com mãos, com braços, com pernas, com deslocamentos. Convidamos o professor Mauro para poder dar continuidade a importantes informações sobre como organizar a sua comunicação. Na sequência, vamos falar sobre microfone. Quem aqui fica incomodado quando entrega o microfone na reunião, levante a mão. O microfone, para algumas pessoas, é uma tortura. Agora, eu quero que você entenda que o microfone é uma ferramenta que pode ajudar, sim, a sua comunicação. Mas quando é que a gente usa o microfone? Em ambientes onde, de fato, você vai ter que gastar muito a sua voz, fazer um esforço vocal bastante exacerbado para que você tenha resultados. Mas é comum, faz parte da cultura do BNI. Eu já participei aí de reuniões com 20, 25 pessoas que não havia necessidade do microfone. Mas como faz parte da cultura do BNI, todo mundo quer segurar o microfone e falar. Alguns se sentem mais poderosos, porque coloca lá no alto-falante a voz, fica bonito. E o que nós vamos aprender agora é como usar corretamente o microfone. A maioria dos grupos possui microfones como esse, um microfone sem fio. E a pessoa, quando vai segurar, ela já começa, pela forma que ela segura, demonstrando segurança ou insegurança. Tem gente que segura assim, ó. Parece que a pessoa é apaixonada pelo microfone. Então ela já segura com muito amor. Outros seguram com nojo. A pessoa segura o microfone assim, ó, como se estivesse com nojo. Alguns que já foram cantores de karaokê, quem já cantou em karaokê aqui? Cantor de karaokê costuma segurar assim, ó. Já viu? Porque a pessoa, quando ela é cantor de karaokê, ela tem que ter, né, uma inflexão vocal, porque ela viu lá na internet, né? Cantor! Então ela já segura assim. E vai falando o tempo todo com o microfone desse jeito. Por que eu não devo fazer nenhuma dessas modalidades para segurar o microfone? Porque quando você coloca o microfone assim, você perde a oportunidade que todos vejam a sua expressão facial. Lembra que eu falei para você no início da apresentação que o corpo fala? O nosso corpo fala. Quando você encontra com alguém, você fala, tudo bem com você? Ela fala assim, estou ótimo, melhor, impossível. A pessoa pode estar falando de boca para fora que ela está bem, mas o corpo dela diz que não. Então, nós sabemos que, para algumas pessoas, a expressão facial convence mais do que o que você fala. É a sua verdade, é o seu sentimento, é o seu coração falando. Então, se você segura o microfone assim, o que vai acontecer? Você perde essa expressão. Então, como é que eu devo fazer? A literatura da comunicação diz que você deve usar mais ou menos 10 centímetros da boca, o microfone numa distância mais ou menos. Então, tem que andar com a régua no bolso, é isso? Não, gente. Como é que eu vou saber que a distância é apropriada? É a distância que você vai pelo retorno. Então, se você fala muito próximo, nas sílabas oclusivas, a gente faz... incomoda as pessoas. Tem gente que coloca muito distante. Aqui vocês estão ouvindo a minha voz porque a sala é pequena, mas talvez na reunião do BNI ninguém vai ouvir o que você fala. Então a distância é mais ou menos 10 centímetros da boca e uma referência positiva é na altura do queixo. Essa é a altura onde você vai conseguir exatamente ter essa facilidade. Alguns, até brinquei hoje mais cedo com o professor Abelardo, eu vi alguns fazendo isso, usa, já sabendo que tem que ter uma certa distância, costuma colocar o dedo assim, né, porque facilita, né, para poder medir. Mas isso vai trazer distração para as pessoas. Tem um diretor, que eu não vou dizer de qual grupo, nem de que lugar, o diretor do BNI, que ele fica lá na Índia, um diretor na Índia, que ele usava o microfone na barba, a barba dele é grande, ele escondia na barba assim, né? E ficava assim usando, né, porque era referência à barba dele. A gente sabe quem que é esse diretor, que fica segurando na barba. Então, ou seja, ele está na distância, na altura correta, só que isso faz com que as pessoas se distraiam quando começam a ver exatamente essa situação. Então, como é que eu seguro o microfone? Você segura mais ou menos de uma maneira próxima, né, 10 centímetros mais ou menos, você vai dosar pelo retorno, pelo que você fala, e você vai perceber ainda, nessa situação que você está usando, que segura o microfone, não com muita força, nem com muita delicadeza, mas segura de uma forma que você demonstre para as pessoas que você não tem medo, que o microfone é uma ferramenta, é um acessório, que vai certamente ajudar você. Na sequência, nós vamos colocar aqui alguns pontos específicos do BNI, das reuniões. Algumas coisas simples que nós vamos colocar para você. Tem até um diretor que alguns conhecem, que está na foto ali, viu, Eugênio? Essa foto que eu peguei no Google. O Eugênio está ali concentrado. Nervosismo. É muito comum a gente perceber o nervosismo das pessoas nas reuniões do BNI. Então, como é que eu faço para vencer isso? É praticando, é falando. Não tem como
como até o professor Belado nos disse aqui, você ficar bom numa coisa que você não faz. Passe a se oferecer para falar, pratique. Como é que eu venço aqui a comunicação mecânica? Tem gente que fica repetindo a mesma coisa e faz aquela comunicação assim, porque o meu negócio ele é muito importante, o meu cliente sonho ele é assim, e vai tentando repetir aquilo de maneira até decorada e mecânica, e a gente sabe que é importante nós termos naturalidade na comunicação. O olhar focado, que é uma coisa que muitos também têm, aquilo que o professor Belardo falou, o que é olhar focado? Fica olhando só para uma pessoa. De repente, se ela quer uma referência de alguém, ela fica só assim, né? Porque o meu cliente sonho... ela fica focando em alguém. Eu vejo isso muito nas reuniões, que é uma coisa que a gente vence. A inabilidade com o microfone, aquela dificuldade que eu falei, muitos têm dificuldade para usar o microfone. A ausência de posicionamento. Lembra que nós falamos do Jack Trout? Você está posicionado na cabeça das pessoas? As pessoas, quando lembrarem ou conhecerem algum cliente, que pode ser o seu cliente, ela vai lembrar de você? Você está na cabeça delas? Então, é importante você se posicionar. Cliente sonho, tem um monte de gente que não fala. E alguns não falam assim, isso lá na Argentina, aqui não. Os meus clientes são todos vocês, né? Todos vocês são os meus clientes sonhos. Então, a pessoa não tem foco, ultrapassa o tempo estabelecido, ultrapassa o tempo que foi passado para ela. Então, por isso, nós precisamos vencer essa situação. Aqui, nas apresentações de 10 minutos, nervosismo, comunicação mecânica, dificuldade de organização das falas. Tem gente que tem 10 minutos para falar, fala 2. Tem gente que tem 10 para falar, fala 20. Tem que ficar tocando a campainha lá, o timer keeper o tempo todo para ela poder encerrar. Ela não conseguiu planejar, dependência de recurso audiovisual. Tem gente que nos 10 minutos, se pifar o projetor, vai ter que adiar. A pessoa não consegue falar, ela fica dependente. Mas, se você quiser, faça um desafio, tanto comigo quanto com o professor Belado. Pode apagar tudo, não falar tudo que está ali. Porque o importante é primeiro estar na sua cabeça. E depois é que você vai usar o recurso audiovisual. Aqui a pessoa ultrapassa também o tempo. Outro aspecto que eu observo aqui nas contribuições semanais. Eu conheço membros do BNI que falam muito bem, nos 30 segundos ou no minuto, fazem apresentações show de 10 minutos, mas quando a pessoa chega... nas contribuições da semana, ela mata a comunicação dela. Pega um papel e fala assim, minha contribuição da semana, eu tenho aqui uma referência, eu tenho um NF aqui, ela acaba com tudo aquilo que ela construiu. Então, a comunicação também é importante, porque nós temos nas reuniões os convidados, nós temos que mostrar para os convidados que nós temos segurança. As minhas contribuições da semana são, eu tenho tantos OPNF, tenho isso, seja específico, olhe também para as pessoas, para que você tenha resultados. Então, são dicas simples, objetivas, com relação às nossas reuniões do BNI. Chamo agora o professor Abelardo para voltar a dar mais um recado para a gente. A parte da voz, ela é fundamental, porque é o que mais entra em impacto com o teu participante, é a sua voz. A modulação vocal, variação de volume, de velocidade, principalmente musicalidade e pausa. Isso vai fazer toda a beleza para o teu trabalho. Por que eu estou com o meu celular aqui? Porque eu vou ler um texto para vocês verem como isso faz a diferença. Um dos textos que nós usamos em um dos nossos treinamentos, para treinar a questão da musicalidade e teatralização vocal. Repare como ele pode mudar de expressão. A pontuação estará correta nos dois textos, mas vamos fazê-lo de uma maneira mais tradicional e de uma maneira um pouco mais correta. O valor de um sorriso é o nome do texto, tá bom? Não custa nada e rende muito. Enriquece quem o recebe, sem empobrecer quem o dá. Dura apenas um instante, mas seus efeitos perduram para sempre. Ninguém é tão rico que dele não precise, ninguém é tão pobre que não possa dar a todos. Ninguém leva felicidade a todos e a toda parte. É o símbolo da amizade, da boa vontade, alento para os desanimados, repouso para os cansados, raio de sol para os tristes, ressurreição para os desesperados, e por aí vai. Não foi uma leitura mal feita, foi uma leitura com a pontuação correta, mas não tem brilho nessa voz. Vamos fazê-la de uma maneira um pouco mais teatral, mexendo, mudando a variação de volume, colocando mais velocidade, tirando velocidade de alguns pontos, musicalidade e pausa. Olha como é que fica a diferença nesse novo texto. O valor de um sorriso não custa nada e rende muito. Enriquece quem o recebe, sem empobrecer quem o dá. Dura apenas um instante, mas seus efeitos perduram para sempre.
Ninguém é tão rico que dele não precise. Ninguém é tão pobre que não possa dar a todos. Leva felicidade a todos e a toda parte. É o símbolo da amizade, da boa vontade, alento para os desanimados, repouso para os cansados, raio de sol para os tristes, ressurreição para os desesperados. Viram a diferença? É o que a gente pode falar de fala viva e fala descansada, fala morna. Convidamos vocês a prestar atenção na mudança de volume, mudança de velocidade, pausa e musicalidade na hora em que você for falar, para trazer mais atratividade para a sua comunicação. E dessa forma, a gente não espera, como o professor Bellato falou, acho que baixou um pouco o meu volume aqui, se aumenta um pouco, como o professor Bellato falou para a gente, nós não esperamos com essa palestra tornar ou transformar todos aqui em excelentes comunicadores. O que a gente quer colocar para vocês é que plante dentro de você uma semente. A comunicação, ela é fundamental para o sucesso em qualquer área, e também no BNI. Eu vejo que quem se destaca fazendo 1 a 1, se destaca sabendo referenciar, é o giver's gain, mas aquela pessoa que sabe se apresentar, que sabe conversar, que sabe transmitir, tem um diferencial muito grande. Então, que essa semente, ela realmente dê certo e que você colha frutos. É a nossa expectativa com a nossa apresentação. Estamos aqui ao final à disposição para esclarecermos dúvidas. Estamos aqui, infelizmente o tempo, o Eugênio já passou para a gente, nós chegamos no nosso limite, então estamos aqui à disposição, individualmente, para esclarecer. Temos aqui só o nosso contato, vamos passar rapidamente, professor. Quem quiser depois entrar em contato conosco, vamos colocar aqui rapidamente. Opa, está aqui o meu telefone, o WhatsApp, professor Bellato, é uma satisfação muito grande. Então, muito obrigado pela presença de todos, e agradeço a participação, e estou torcendo pelo seu sucesso. Muito obrigado.